Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos a mais uma notícia. São tantas noticiações num dia só que, sinceramente, eu nem sei qual é a menos pior pra dar, viu? Mas vamos por partes. Tanto faz, né? Porque todas elas são ruins mesmo. E agora, o salário mínimo vai diminuir e vai ter também corte de... Vai ter um corte na aposentadoria. Com nova regra, o salário mínimo deve subir para 1.515 em 2025. 6 a menos que na regra anterior. Ai, mas são só R$6, né? Junta 100 mil, 200 mil, 1 milhão de pessoas pra você ver qual a diferença que esses R$6 vão fazer. A política estudada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de limitar o ganho real do salário mínimo pode fazer com que o piso fique em 1.515 em 2025. Uma redução de 6 em relação ao que seria estabelecido com a atual regra. O salário mínimo está em 1.412 atualmente. A política de valorização do salário mínimo vigente levaria esse valor para 1.521 no ano que vem. A projeção considera a estimativa do governo federal para o INPC, índice inflacionário usado para atualizar o PIS nacional. Além do INPC, reajuste do mínimo hoje prevê como um ganho real o crescimento do PIB de 2 anos antes. Segundo a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o INPC em 12 meses até novembro deve ficar em 4,66%, mais 2,9% do PIB. As novas regras avaliadas pelo governo prevêem que a valorização do salário mínimo seria limitada à expansão real do arcabouço fiscal, que será de 2,5% em 2025. Desse modo, o valor do piso deve ficar em 1.515. A mudança na regra de reajuste do salário mínimo é uma das medidas discutidas no pacote de gastos do governo, que tenta conter o avanço das despesas obrigatórias do executivo. Além de ser referência para o emprego no setor privado, o salário mínimo serve de base para grande parte das despesas obrigatórias, como aposentadorias e benefícios. Por isso, uma mudança nas regras de salário mínimo acaba impactando as contas públicas. Como mostrou o Globo, se a regra for mantida, o reajuste pode ter um impacto adicional de 13,3 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, devido à inflação mais alta do fim do ano, segundo cálculos da XP. E não é só isso. Com a nova fórmula, o salário mínimo subirá menos. Trabalhador e aposentado deixarão de receber R$6 por mês em 2025. A equipe econômica propôs nesta quarta-feira 27 uma nova fórmula para a correção do salário mínimo, que na prática limita o crescimento dos valores nos próximos anos. Para ter validade, o novo método de atualização anual do mínimo ainda terá de ser aprovado pelo Congresso Nacional. Se receber o aval para 2025, por exemplo, o salário mínimo avançará considerando a expectativa de inflação para este ano, divulgada pelo governo dos atuais 1.412 para 1.514,74. Como é? Conforme o modelo em vigor, que permanece valendo até o Congresso aprovar a mudança, o salário mínimo do ano que vem será equivalente a 1.520,65, ou seja, 1.521 em valores arredondados. Como pode passar a ser? Caso a mudança seja aprovada em valores arredondados, o salário mínimo deve ser de 1.515. Levando em conta as mudanças do trabalhador, assim como os aposentados e as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada BPC de natureza assistencial, deixarão de receber R$6 no salário do mês e também no 13º, quem tem direito em 2025. O valor final do salário mínimo em 2025 ainda não foi fechado, pois dependerá do resultado da inflação calculada em 12 meses até novembro deste ano. Entretanto, somente pela limitação do reajuste acima da inflação, a perda será necessariamente de R$6 para os trabalhadores e aposentados. E como eu falei, parece pouquinho, mas se você juntar todas as pessoas que recebem salário mínimo nesse país, se torna um valor estratosférico. Pelo formato adotado, atualmente o reajuste do salário corresponde à soma de dois índices. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, em 12 meses até novembro, como prevê a Constituição, cujo valor está estimado em 4,66% pelo governo. O Índice de Crescimento Real do Produto Interno Bruto, PIB, dos 2 anos anteriores. No caso de 2025, vale o PIB de 2023, que cresceu 2,9%.
A alta nesse ano seria de 7,71% a partir de janeiro de 2025, correspondente ao mínimo de 1.521. Caso as mudanças propostas pelo governo sejam aprovadas, o salário mínimo passaria a ter um aumento real, acima da inflação, limitado a 2,5% ao ano. Com isso, seria dada a inflação do ano anterior de 12 meses até novembro, acrescido do PIB de 2 anos antes, mas com um teto de 2,5%, mesmo que o PIB dos anos anteriores tenha crescido mais do que isso. Esses 2,5% são justamente o limite máximo para os gastos do governo dentro do arcabouço fiscal, a regra para as contas públicas aprovada em 2023. Desse modo, em 2025, se a nova regra já estivesse aprovada, haveria uma inflação medida pelo Índice Nacional dos Preços de Consumidor, INPC, em 12 meses até novembro, como prevê a Constituição, cujo valor está estimado em 4,66% pelo governo. Mas a variação real no Produto Interno Bruto, PIB, dos 2 anos anteriores, no caso 2025, vale o PIB de 2023. Mesmo o PIB tendo avançado em 2,9% em 2023, com a nova trava de 2,5% proposta pela equipe econômica, seria aplicado esse valor. O aumento com a aprovação da nova forma seria de 7,29% para 1.515 em 2025. Com a nova proposta para o salário mínimo, o governo deixará de pagar em aposentadorias e benefícios sociais cerca de 2 bilhões de reais em 2025. Isso porque, de acordo com cálculos do governo, a cada R$1 de aumento do salário mínimo, cria-se uma despesa de aproximadamente 392 milhões. De acordo com a nota técnica divulgada em dezembro do ano passado e atualizada em janeiro de 2024, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE, o salário mínimo serve de referência para 59,3 milhões de pessoas no Brasil. Além dos trabalhadores que, por contrato, recebem o salário mínimo ou múltiplos do mínimo, há também as aposentadorias e benefícios, como o benefício de prestação continuada BPC, vinculados ao mesmo valor. O salário mínimo também gera impactos indiretos na economia, como o aumento do salário médio dos brasileiros e a elevação do poder de compra do trabalhador. Com as propostas de cortes de gastos, incluindo a limitação do valor a ser pago no salário mínimo nos próximos anos, o governo busca conter gastos obrigatórios, para tentar manter operante o arcabouço fiscal, a norma para as contas públicas. A regra geral do arcabouço prevê que o aumento de algumas despesas do governo esteja atrelado ao crescimento das receitas. Além disso, a alta das despesas não pode ser maior do que 2,5% por ano acima da inflação. Entretanto, alguns gastos têm regras específicas, distintas das do arcabouço, e por isso tem apresentado crescimento anual acima de 2,5% do limite para as despesas totais do governo. São eles: aposentadorias dos trabalhadores vinculadas ao salário mínimo, despesas em saúde e educação, emendas parlamentares indexadas à arrecadação. A lógica é que, sem o corte de gastos, o espaço para as despesas livres dos ministérios, conhecidos como gastos discricionários, terminará nos próximos anos. Diminuir os salários dos políticos, eles não querem agora diminuir o pouco que o brasileiro já ganha. Nossa, é em 2 palitos, né? Em 2 palitos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que no ritmo atual, gastos livres dos ministérios tendem a sumir. Vamos ter de fazer um debate sobre isso. Por essa lógica, não adianta levar a arrecadação como vem fazendo a equipe econômica. Para equilibrar as contas, é preciso necessariamente cortar gastos obrigatórios. A previsão do DCU é que, se nada for feito, o espaço para essas políticas importantes para a população acabará nos próximos anos, paralisando a máquina pública. Com o arcabouço fiscal em risco, podendo ser abandonado, deixaria de existir uma regra que controlasse as contas públicas, o que, por sua vez, elevaria mais a dívida do setor público, que já é alta para o padrão dos países emergentes. Isso aumentaria ainda mais os juros futuros, que servem de base para o empréstimo às famílias, para o consumo e ao setor privado, e também pressionaria para cima a taxa de câmbio, dólar. Essa dúvida sobre as contas públicas, que está sendo chamada pelo mercado financeiro de risco fiscal, já está cobrando seu preço, com o alto do dólar e dos juros futuros. Inclusive, nesse momento da gravação do vídeo, o dólar já chegou em R$ 6,02. Tá maravilhoso! O próprio Banco Central citou um aumento de gastos em seus comunicados, explicando que isso também pressiona a inflação. Seguindo a instituição, a percepção mais recente dos agentes de mercado sobre o crescimento dos gastos públicos e a sustentabilidade do arcabouço fiscal vigente
Junto com outros fatores, vem tendo impactos relevantes sobre os preços de ativos, dólar, juros futuros e bolsa de valores, expectativas de inflação. E agora vamos assistir ao comunicado do ministro da Fazenda. A questão do abono salarial, né? Nós estamos fixando o direito ao abono àqueles que ganham até R$ 2.640 por mês, o que hoje corresponde a 2 salários mínimos. Mas nós estamos introduzindo uma cláusula na Constituição de que esse valor vai ser corrigido pela inflação. Como o salário mínimo vai aumentar acima da inflação, esse valor ele vai gradualmente convergindo para um salário mínimo e meio ao longo dos anos. E quando isso acontecer, quando chegar a um salário mínimo e meio, volta a prevalecer a regra atual. Então é como se nós tivéssemos gradualmente baixando de 2 para 1,5, mas sem prejudicar as pessoas que hoje ganham R$ 2.640. Imagina, não prejudica não, é só coisa da minha cabeça, é só coisa da nossa cabeça, né? O bolso diminuindo a cada vez que a gente vai no mercado, né? Os valores, né, aumentando e o bolso diminuindo, é só impressão do brasileiro, é só pequena impressão, mais nada. Então, uma regra de transição de um benefício que, num certo sentido, perdeu sua razão de ser à luz dos vários programas que foram criados superiores a ele do ponto de vista social. Só para lembrar vocês, ele já foi prefeito de São Paulo e eu moro em São Paulo desde que nasci. Posso garantir a vocês que ele é considerado aqui um dos piores prefeitos que São Paulo já teve. Um dos piores. E que já estava no radar de vários governos ajustar em relação aos programas existentes hoje. Também é algo que vai ser explicado melhor pela equipe técnica. Ai, que grande perda para o Brasil, que grande perda. Um cara que era formado em economia para isso aqui. Ai, tadinho do meu país, tadinho. E vocês, meus caros seguidores, o que vocês acham disso? Eu tenho certeza que os petistas estão amando de ter uma diminuição do salário deles. Tenho certeza que vocês estão amando, né? Mas e vocês, meus caros, o que vocês acham disso? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal caso você seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Obrigado por você ver esse vídeo até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Ai, que Deus acuda o Brasil. Que Deus acuda o Brasil.